Você simplesmente não tem perfil para casamento. Minha irmã riu enquanto a família me desinvitava novamente. E então, quando fiquei noivo, reservei o local dos meus sonhos e enviei convites para todo mundo, menos para eles. As mensagens furiosas começaram antes mesmo do bolo ser cortado. Meu nome é Daniel, tenho 31 anos e passei a maior parte da vida adulta aprendendo a rir de insultos que mais parecem cortes de papel pequenos, agudos e lentos para cicatrizar. Venho de uma família que adora festas, mas não pessoas. Pelo menos, não pessoas como eu. Você conhece o tipo. Famílias que medem seu valor pelos likes no Instagram e comparam seus marcos de vida como se fosse um placar onde eu nunca estive ganhando. Minha irmã Brooke, por outro lado, é a estrela absoluta do álbum de destaques da família. Loira, barulhenta e perfeitamente montada. Ficou noiva aos 23, casou aos 25 numa celebração de 3 dias numa vinícola, e tem organizado chás de bebê temáticos como se estivesse fazendo teste para uma revista de estilo de vida. Eu fui o que demorou a desabrochar. O quieto, talvez ele não goste de compromisso. Cada vez que eu levava uma namorada para casa, começava um interrogatório sutil disfarçado de conversa. Você está mesmo de boa com o trabalho dele? Sabe que ele ainda mora de aluguel, né? Ah, vocês se conheceram por aplicativo. Que fofo. Ainda assim, eu comparecia a todos os aniversários, feriados, batizados. Sentava nas mesas dobráveis e sorria quando esqueciam de colocar meu nome nas fotos em grupo. Levava presentes que não abriam na minha frente e puxava conversa educadamente enquanto me lembravam de que eu era o último solteiro da família. Mas o pior foi o casamento da Brooke. Lembro de ter chegado cedo, vestindo um terno decente, nada chamativo, mas arrumado, e ser parado na entrada por uma das organizadoras com uma prancheta, perguntando se eu era o Daniel, o acompanhante. Nem sequer constava na lista de lugares. Quando encontrei meu assento, era na mesa extra, junto com primos distantes do noivo e alguns colegas da faculdade que ninguém sabia onde encaixar. Durante o discurso, a Brooke realmente disse: "A todos que tornaram esse dia lindo, vocês sabem quem são, e estão bem aqui na minha frente." Eu não estava. Estava 3 mesas atrás, ao lado da fila do banheiro. Mais tarde naquela noite, enquanto todo mundo dançava bêbado e o bolo era cortado, a Brooke me puxou de lado. Ela estava meio alta, radiante e transbordando satisfação. "Sabe, Dani," ela disse, segurando a taça de vinho como se fosse um cetro, "tem gente que simplesmente não tem perfil para casamento. Mas tudo bem. Nem todo mundo precisa dos holofotes." Ela riu, depois beijou minha bochecha como se fosse um elogio, não uma facada no estômago. Eu sorri. Sempre sorria. Mas naquela noite, voltei para casa e não falei com ela por 6 meses. Avançando 5 anos, conheci alguém. O nome dela é Lila. Ela é calma onde eu sou ansioso, firme onde eu hesito, e me olha como se eu já fosse suficiente, não alguém a ser polido ou explicado. Namoramos por 3 anos antes de eu pedir ela em casamento. Sem alarde, só nós dois numa trilha com vista para o lago. Ela chorou, disse sim e então fez a pergunta que eu mais temia. Sua família vai estar lá? Eu hesitei. Não porque não quisesse que ela os conhecesse, ela já conhecia, mas porque sabia o que significaria convidá-los. As mesmas alfinetadas, os elogios disfarçados, os abraços performáticos. Disse que a gente pensaria a respeito. Quando começamos a planejar o casamento, eu fui adiando a parte da lista de convidados. Lila percebeu. É realmente tão complicado assim? Ela perguntou uma noite, folheando uma revista de casamento cheia de anotações. Contei a verdade. Falei sobre o casamento da Brooke, sobre aquele cometa, sobre como minha família sempre me fez sentir como um figurante no espetáculo deles. Ela ouviu. Não me julgou. Só segurou minha mão e disse: "E então talvez seja a hora de você escrever sua própria história." Algo em mim mudou. Não por raiva, e ainda, mas por clareza. Percebi que passei anos me machucando por pessoas que nem notavam o estrago. Elas não me odiavam. Simplesmente não me valorizavam. E eu estava farto de pagar ingresso para uma mesa onde eu nunca fui bem-vindo. Reservamos um local no interior. Nada chamativo, mas deslumbrante. Cabines rústicas, luzes penduradas entre as árvores, uma clareira para a cerimônia com vista para as colinas. Tinha tudo a ver com a gente. Mantivemos a lista de convidados pequena. Amigos da Lila, alguns dos meus, os pais dela, alguns mentores, colegas de trabalho que viraram família. Pensei em incluir a Brooke. De verdade. Fiquei encarando o cursor piscando ao lado do nome dela na planilha. Mas aí lembrei do sorriso sarcástico, da mesa perto do banheiro, do "não tem perfil para casamento." E apaguei. Não com raiva, com paz. E então apaguei o resto também. Minha mãe, que sempre esquecia de me mencionar nas atualizações da família. Meu pai, que ligava uma vez por ano só para dizer o quanto se orgulhava do sucesso da minha irmã. Meu cunhado,
que fazia piadas passivas sobre como eu finalmente tinha alcançado o resto. Nós enviamos os convites. Todos eles. Nenhum foi para minha família. A reação não veio imediatamente. Acho que eles presumiram que eu faria o que sempre fiz. Ficar quieto, chegar por último, ser grato por um lugar, qualquer lugar, à mesa. Mas no momento em que a Lila postou a foto do Save the Date com a mão sobre meu peito e a legenda "Mal posso esperar para dizer sim nas colinas com as pessoas que realmente importam", o caos começou. A Brooke foi a primeira a mandar mensagem. Espera, você vai casar? Depois outra, em sem convite? E então uma que dizia apenas, em uau. Eu não respondi. Minha mãe ligou 3 vezes na manhã seguinte, deixou um recado de voz. Daniel, não é assim que famílias fazem as coisas. Por favor, me liga. Meu pai mandou um e-mail. Um e-mail? Quem ainda faz isso? O assunto era em decepção. Eu não abri. E então a Brooke mandou a bomba, em você vai mesmo excluir toda a sua família depois de tudo que fizemos por você? Tudo bem. Mas não venha chorar quando precisar de algo depois. Divirta-se fazendo o papel de marido da sua namoradinha Bo. Deve ser bom finalmente se sentir importante. Fiquei olhando para aquela mensagem por um bom tempo. Não respondi. Nem precisava. Pela primeira vez na vida, eu não tinha nada para explicar. Alguns dias depois da tempestade de mensagens, recebi uma ligação do tio Ray, o único parente em quem eu confiava um pouco. Ele é o irmão mais velho da minha mãe, eletricista aposentado, língua afiada e um coração que só aparece quando você menos espera. Não nos falávamos havia um tempo, mas atendi mais por curiosidade. E aí, Dani, ele disse com a voz rouca, como se ainda estivesse acordando, mesmo sendo meio da tarde. Olha, sei que talvez eu não devesse me meter, mas sua mãe tem andado por aí dizendo que você tá tendo algum tipo de colapso mental. Diz que a Lila tá te isolando ou algo assim. Você tá bem? Eu ri. De verdade, ri. Tio Rei, tô bem. Tô mais do que bem. Só não queria que as pessoas que passaram anos me fazendo sentir invisível estivessem na primeira fila do meu casamento como se tivessem merecido. Houve uma pausa, longa, e então ele disse, bom. Já tava na hora. Eu pisquei. Como assim, tio? Ele respondeu, você acha que eu não percebia? Todo Natal você aparecia com presentes pros filhos deles e eles agiam como se você fosse o carteiro. Toda vez que levava uma garota para casa, faziam ela se sentir como um favor de caridade. E nem me faça começar sobre o que a Brooke disse no casamento dela. Eu disse para sua mãe que aquilo passou dos limites. Ela respondeu que o Daniel não é do tipo sensível. Foi aí que percebi que ela parou de te ver como pessoa e começou a te ver como um caixa eletrônico. Aquilo me atingiu mais do que eu esperava. Não pelo insulto, mas por saber que alguém, qualquer um, tinha notado. Eu só queria um casamento em paz, falei em voz baixa. E você vai ter, ele respondeu. Você merece. Não tô ligando pra te fazer sentir culpa, Dani. Tô ligando pra te agradecer por finalmente ter se imposto. Eles estão surtando. Não porque você os machucou, mas porque você parou de deixá-los te machucar. Naquela noite, contei pra Lila o que ele disse. Ela só me abraçou e sussurrou, tenho tanto orgulho de você. Mas as mensagens continuaram chegando. De primos que mal conheço. Do marido da Brooke. Até de uma amiga da igreja da minha mãe, aquela que uma vez perguntou se eu era artístico, aparentemente ser solteiro e quieto é igual a pintar retratos no sótão. Cada mensagem tinha um tom diferente. Algumas eram chantagens emocionais disfarçadas, outras surtos diretos, mas todas tinham o mesmo veneno disfarçado. Como eu ousava me excluir da narrativa deles? Então veio a mensagem em grupo. Sim, um grupo de WhatsApp da família nuclear que estava há anos parado e de repente acendeu como árvore de Natal. Minha irmã começou. Só queria que todos soubessem que o Dani vai casar e não convidou a família. Ela anexou uma captura da postagem da Lila com Save the Date. Minha mãe entrou em seguida, estamos todos de coração partido. É como se nem conhecêssemos mais ele. E então meu pai, com sua já conhecida sensibilidade emocional, ele sempre foi egoísta. Só não queríamos admitir. Fiquei olhando para aquela conversa por uns 10 minutos. Não porque eu não soubesse o que dizer, mas porque eu sabia exatamente o que não dizer. Saí do grupo sem dizer uma palavra. Foi aí que a coisa ficou séria. A Brooke, incapaz de deixar passar o holofote que achava que eu tinha roubado, foi para a internet. Não nos mencionou diretamente, mas postou uma legenda enigmática sobre uma foto dela com um vestido de madrinha. Quando seu irmão caçula faz um casamento e esquece quem ajudou a criá-lo. Família falsa, sem classe. Essa postagem teve repercussão. As amigas dela comentaram coisas como, ai,
famílias podem ser péssimas e você é uma santa, Brooke. Algumas até me marcaram diretamente. Também não respondi a essas. Mas aí a mãe da Lila, que mulher maravilhosa, entrou na conversa. Comentou, em perspectiva interessante, especialmente considerando que eu vi Lila e Daniel pagarem tudo sozinhos, planejarem tudo sozinhos e se apoiarem mutuamente sem pedir um centavo a ninguém. Parece que eles sabem exatamente quem é a verdadeira família deles. Esse comentário teve mais curtidas do que o post da Brooke. E foi aí que a coisa começou a ficar estranha. Uma semana antes do casamento, recebi um cartão pelo correio. Sem remetente, mas reconheci a caligrafia na hora. Era da minha mãe. Dentro havia uma carta de 3 parágrafos rabiscada com caneta azul. O primeiro parágrafo era uma culpa emocional, em como ela me carregou por 9 meses, como passava noites em claro comigo com febre, como sempre tentou dar o melhor de si. O segundo parágrafo mudava o tom para uma repreensão velada, em que família não é algo de que se pode simplesmente desistir, que eu estava me envergonhando perante os parentes distantes, e que eu precisava pensar na imagem que estava transmitindo. E o terceiro parágrafo, esse era o golpe final. Se você casar com essa garota sem convidar sua família, nem se dê o trabalho de voltar. Não ligue quando precisar de ajuda. Não espere ser bem-vindo no Natal. Ações têm consequências, Daniel. Dobrei a carta com cuidado, coloquei de volta no envelope e a deslizei para dentro da gaveta, junto dos antigos cartões de RSVP. Não mostrei a Lila de imediato, não porque quisesse protegê-la, mas porque não queria que ela carregasse o peso que eu levei anos para aprender a suportar. Na manhã do casamento, acordei mais cedo do que esperava. O ar estava fresco, o céu nublado daquele jeito perfeito para fotos suaves. Lila estava se arrumando em outra cabana, e eu tive um momento só meu. Sem barulho, sem telefone tocando. Só o vento passando entre os pinheiros e o cheiro de algo novo começando. E então meu celular acendeu. Número desconhecido. Quase ignorei, mas algo me disse para atender. Era a Brooke. Só quero saber por quê, ela disse logo de cara. Sem cumprimento. Por que você fez isso com a gente? Comigo? Depois de tudo? Sentei na beirada da varanda. Você realmente não sabe? Não, não sei. Essa foi a coisa mais mesquinha que você já fez, não convidar sua própria família. Você nos humilhou. As pessoas estão perguntando. Querem saber se tem algo errado com você. Deixei o silêncio se estender. Então falei, em Brooke, você me disse que eu não tinha perfil para casamento, que eu não merecia estar nos holofotes. Você me fez sentir pequeno durante anos, e agora que finalmente estou feliz, você está irritada porque eu não te entreguei um lugar na primeira fila disso tudo. Você tá exagerando, ela rebateu. Era só uma piada. Meu Deus, como você é sensível. E lá estava, a frase que ouvi a vida toda. Não sou sensível, respondi em voz baixa. Só estou cansado. Ela começou a falar de novo, mas eu desliguei. Depois desliguei o celular. Quando os convidados começaram a chegar, me senti mais leve do que havia me sentido em anos. A música tocava, risadas suaves enchiam o ar, e um a um, as pessoas que escolheram fazer parte da minha vida foram chegando com o brilho da alegria no rosto. E, quando me preparei atrás das árvores, esperando o meu momento de entrar, a coordenadora veio correndo, olhos arregalados e sem fôlego. Tem alguém no portão. Levantei a sobrancelha. Quem? Ela hesitou. Sua mãe e sua irmã. E acho que seu pai estacionou do outro lado da estrada. Eles não estão na lista, mas disseram que é uma emergência familiar. Fiquei olhando para ela. Meu coração batia firme. Então sorri. Diga que a lista de convidados está fechada. E então entrei. A cerimônia foi tudo que eu nem sabia que precisava. Sem paredes de flores, sem drone, sem quarteto de cordas de 6 pessoas. Só amigos próximos, olhares calorosos e votos vindos de quem já enfrentou tempestades juntos. Quando vi a Lila caminhando em minha direção, com o cabelo trançado e decorado com pequenas flores do campo e aquele sorriso calmo e radiante, caiu a ficha do quanto eu tinha evoluído. Não só do garoto desajeitado da mesa dos fundos, mas do homem que antes se dobrava em 1000 só para ser tolerado. Durante os votos, não pensei na minha família. Nenhuma vez. Minhas mãos não tremiam. Minha voz não falhou. A ausência deles não parecia uma perda. Parecia espaço. Espaço para respirar, para me manter ereto. Para finalmente ocupar o centro do palco sem alguém revirando os olhos ao fundo. A cerimônia terminou com aplausos, risos e aqueles abraços que duram um pouco mais, porque quem os dá realmente se importa. Todos foram aos poucos em direção à recepção, um espaço ao ar livre lindamente decorado com mesas de madeira compridas, luzes penduradas e música suave flutuando pelo entardecer. Parecia algo saído de um sonho tranquilo.
Elegante, mas sem pretensão, íntimo, mas sem parecer pequeno. Foi então que a fotógrafa me puxou de lado com um olhar confuso. Ei, disse ela gentilmente. Tem um grupo de pessoas meio que parado perto das árvores, na beira do local. Eles não entraram, mas estão observando. Quer que eu faça algo? Minha mandíbula se contraiu. Antes mesmo de me virar, eu já sabia. E claro, do outro lado da estradinha de cascalho e meio escondidas pela linha de árvores, estavam 3 figuras. Minha mãe, num vestido azul claro que eu lembrava de um evento de gala anos atrás, parada rígida com os braços cruzados. Meu pai, com as mãos nos bolsos, fingindo estudar um folheto da pousada próxima como se não estivesse lançando olhares de ódio na direção da tenda do casamento. E a Brooke, claro, de terninho branco. Branco. Eu conseguia ver o rosto dela mesmo àquela distância. Lábios franzidos, narinas dilatadas, examinando as mesas como se estivesse calculando. Quem ali a conhecia? Quem poderia notar que ela não foi convidada? Virei de volta para a fotógrafa e sorri. Você não precisa fazer nada. Só tira as fotos mais abertas se eles aparecerem no fundo. Ela riu, um pouco aliviada, e voltou para a câmera. Mas, enquanto eu observava os 3 ali parados, como espíritos indesejados assombrando a borda da minha alegria, algo dentro de mim mudou. Não raiva. Não medo. Nem mesmo satisfação. Há apenas clareza. Essas pessoas não vieram por amor. Não vieram porque sentiram minha falta ou se arrependeram de algo. Vieram para testemunhar algo que achavam ter direito, e não tinham. Queriam ficar à margem da minha felicidade e decidir quanto dela eu poderia ter. E agora que não tinham mais esse poder, não sabiam o que fazer. Os discursos começaram ao pôr do sol, pintando tudo naquele tom dourado que fotógrafos perseguem como se fosse tesouro. O pai da Lila fez um brinde comovente, que arrancou risos e lágrimas na mesma medida. Depois, meu melhor amigo Oliver se levantou, ergueu a taça e disse algo que silenciou a tenda inteira. Ao Daniel, o amigo mais leal que já tive, que passou anos oferecendo amor a pessoas que não enxergavam isso pelo que era, e que finalmente encontrou alguém que o viu, e o escolheu. Esse cara levou mais pancadas da vida do que muita gente com o dobro da idade, e ainda assim sempre esteve lá pelos outros. Mas hoje ele está aqui por si mesmo. E cara, já era a hora. As pessoas aplaudiram. Alguns se levantaram. Eu não chorei, mas poderia ter. Porque naquele momento percebi que a versão de mim que implorava para ser visto tinha desaparecido. A pessoa sentada naquela mesa não estava tentando provar nada a ninguém. Eu já tinha vencido, não por vingança, mas por ter retomado a vida que sempre me disseram que eu não podia ter. Quando a sobremesa foi servida, mini tortinhas de maçã e quadradinhos de tiramisu, meu celular vibrou. Uma mensagem da Brooke. Dizia, você vai se arrepender muito disso. Sem contexto, sem explicação. Só veneno destilado em uma frase. Virei a tela para o Oliver. Ele leu e soltou um assobio baixo. Uau! Ela realmente acha que isso é sobre ela. Sorri, depois apertei o botão de bloqueio sem dizer mais nada. Mais tarde naquela noite, enquanto o céu se enchia de estrelas e as pessoas dançavam sob as luzes penduradas, caminhei de volta em direção às cabanas para pegar algo na pousada. Quando virei por um caminho próximo à borda do terreno, ouvi vozes, agudas, contidas, irritadas. Ele devia ter deixado a gente entrar. Não me importa o que ele pensa que está fazendo. Essa é a nossa família. Era a minha mãe. Ainda lá. Ainda furiosa. Depois a Brooke, espero que ele se engasgue com esse momentinho perfeito dele. Vamos ver quanto tempo isso dura quando a vida real começar. Fiquei parado por um instante, fora do campo de visão. Eu deveria ter ido embora, deixado pra lá. Mas algo dentro de mim, os anos de silêncio, o orgulho engolido, as inúmeras vezes em que aceitei ser o plano B, me fez dar um passo à frente. E eu dei. Atravessando as árvores, apareci na frente deles, assustando os 3. Minha mãe engasgou. Os olhos da Brooke se estreitaram. Meu pai apenas me encarou. Eu sei que vocês estão chateados, disse com calma, a voz firme. Mas vocês não foram desinvitados. Vocês nunca foram convidados. Porque esse dia não era sobre corrigir a versão que vocês criaram de mim. Era sobre celebrar a pessoa que eu me tornei sem vocês. E o fato de estarem aqui, escondidos atrás de árvores em vez de cercados por amor, só confirma que fiz a escolha certa. A mandíbula da Brooke se contraiu. Você acha que é melhor do que a gente agora? Não, eu disse. Acho que finalmente estou livre de vocês. Então me virei e fui embora, de volta para o riso, a luz e as pessoas que realmente apareceram. Não olhei para trás ao me afastar das sombras do meu passado. Cada passo parecia um suspiro que eu vinha aprendendo há anos. O casamento continuava vivo atrás de mim.
A música flutuando entre as árvores, as luzes penduradas brilhando como pequenas estrelas. O riso da Lila ecoando com um calor que nenhuma reunião de família jamais me deu. Eu não precisava ver o rosto deles para saber o que estava deixando para trás. Eu sentia. 3 pessoas em silêncio, atordoadas por verem o único que sempre acharam que voltaria rastejando, finalmente ir embora. Quando voltei para a recepção, Lila cruzou o olhar comigo do outro lado da pista de dança. Estava descalça agora, os sapatos abandonados debaixo de uma mesa, o vestido esvoaçando enquanto ela girava lentamente com a sobrinha no colo. Ela sorriu para mim como se nada no mundo estivesse faltando, e, pela primeira vez na vida, eu concordei. Dançamos, rimos. Cortamos o bolo sem nenhum comentário passivo-agressivo ou foto forçada. Nossos amigos fizeram brindes engraçados e desajeitados. Alguém derramou vinho tinto e culpou os fantasmas dos ex-namorados. As pessoas ficaram até tarde, bem depois da hora em que a música deveria ter parado. Ninguém olhava no relógio ou fingia interesse. Elas simplesmente estavam ali. E eu também. Quando a noite finalmente terminou e as últimas lanternas se apagaram, sentei com a Lila na varanda da cabana, enrolados em um cobertor, em silêncio, só nós dois. Ela encostou a cabeça no meu ombro. Eu vi eles, disse baixinho. Eu sei. Quis dizer algo, mas não queria estragar. Você não estragou, sussurrei. Eles não podiam estragar, mesmo se tentassem. Ela enfiou a mão no bolso e tirou um envelope branco pequeno. Isso chegou enquanto você se arrumava. Não quis te entregar antes da cerimônia. Peguei com calma. Meu nome estava escrito novamente na caligrafia da minha mãe. Dentro havia um cheque de $10.000 e um bilhete para as despesas do casamento. Sabemos que as coisas provavelmente estão apertadas. Não deixe seu orgulho arruinar seu casamento. Antes que comece, pense no seu futuro. Mamãe. Sem assinatura. Sem calor. Apenas a suposição de que eu ainda estava à venda. Dei uma risadinha e deslizei o cheque para dentro da fogueira ao nosso lado. As chamas o pegaram rapidamente, transformando o papel em cinzas negras que subiram ao céu. Lila não disse nada. Só puxou o cobertor mais firme ao nosso redor e ficamos ali até o fogo se apagar, a última brasa brilhando como a última palavra que eu nunca precisei dizer. Uma semana depois, estávamos de volta em casa. Casados. Casados em paz. O local já havia sido limpo, o depósito compensado, as fotos estavam sendo editadas, e o silêncio da minha família era ensurdecedor. No começo, achei que talvez eles tivessem finalmente aceitado minha escolha de cortar o cordão que eles puxavam a vida toda. Mas então veio o rebote. Não diretamente deles, mas de todos ao redor deles. Começou com uma mensagem de voz da minha prima Raquel. Oi, não quero ser intrometida, mas sua mãe está dizendo por aí que você teve um colapso nervoso no casamento. Disse que você expulsou todo mundo e que baniu a família porque a Lila não gosta deles. Mas eu vi as fotos. Vocês pareciam felizes. Só queria saber se está tudo bem com você. Ouvi essa mensagem 2 vezes. Depois abri o Facebook. E claro, minha mãe tinha postado um status vago no dia seguinte ao casamento. Quando você cria alguém com amor e recebe o exílio em troca, só resta deixar ele rezar para que encontrem o caminho de volta antes que seja tarde demais. Família de coração partido em primeiro lugar. Os comentários estavam cheios de simpatia. Rezando por você. As crianças de hoje podem ser tão egoístas. Você é uma mulher tão forte. E, claro, da melhor amiga da Brooke. Aff. Ainda não acredito que ele nem deixou vocês ficarem. É nojento. Seria cômico se não fosse tão calculado. Eles estavam distorcendo a história, tentando retomar o controle de uma narrativa que haviam perdido. Na versão deles, eu era instável, dramático, controlado por uma esposa manipuladora. Um exemplo a não ser seguido. Então eu fiz algo que não tinha planejado. Respondi. Não com um post no Facebook. Nem com ameaça por mensagem. Não. Eu escrevi uma carta. De verdade. Imprimi, coloquei no envelope e enviei pelo correio para meus pais, para a Brooke e para alguns dos parentes que tinham me procurado demonstrando preocupação, sem drama, só os fatos. Querida família. Vocês deixaram claro que a versão da minha vida que vocês inventaram faz mais sentido para vocês do que a verdade jamais fez. Então, deixe-me contá-la uma vez, de forma direta. Eu não tive um colapso. Eu não excluí vocês por rancor ou manipulação. Eu escolhi começar um novo capítulo da minha vida cercado por pessoas que me amam por quem eu sou, não por quem esperam que eu seja. Brooke, você uma vez me disse que eu não tinha perfil para casamento, que eu não pertencia aos holofotes. Você riu enquanto dizia, mas o estrago foi real.
Durante anos, eu internalizei cada comentário jogado ao vento, cada elogio disfarçado de crítica, cada vez que me fizeram sentir como uma nota de rodapé. Fiquei em silêncio porque me ensinaram que família perdoa. Mas o perdão exige arrependimento, e você nunca reconheceu suas palavras ou ações. Mãe, seu cheque não veio de um lugar de amor. Veio com amarras. Era uma coleira disfarçada de presente. Eu não preciso disso. Nunca precisamos. Vocês não foram desinvitados do meu casamento. Vocês simplesmente nunca foram incluídos no momento que não ajudaram a construir. Passei a vida tentando ser aceito por pessoas que me viam como a carteira da família, o saco de pancadas emocional, o que não se encaixa no padrão. Pois eu cansei de tentar caber num molde construído por ressentimento e egoísmo. Eu não tirei vocês da minha vida para puni-los. Eu deixei vocês irem porque carregá-los estava me quebrando. E eu não vou mais carregar isso. Daniel. Enviei a carta. E então segui em frente. Não houve resposta, nem pedido de desculpas, nem sequer uma mensagem. Mas aos poucos, nos meses seguintes, algo surpreendente começou a acontecer. Uma prima que eu não via há anos me mandou mensagem dizendo que sempre achou que eu era tratado de forma injusta. Uma antiga amiga da família me procurou para dizer que tinha orgulho de mim por me posicionar. Até o tio Rei ligou de novo, dessa vez com algo mais suave na voz. Eles não vão admitir, ele me disse, mas eles sabem. Lá no fundo, eles sabem. E isso foi o bastante. Lila e eu nos mudamos para um novo apartamento 3 meses depois do casamento. Não era grande, mas tinha uma varanda, luz da manhã e espaço suficiente para um piano que ela encontrou num brechó. Ela toca enquanto eu cozinho. Às vezes eu paro só para observar suas mãos deslizando pelas teclas como se estivessem reescrevendo a trilha sonora da minha vida. E de vez em quando a música escapa pela janela aberta e o mundo fica silencioso demais, eu me lembro daquela cadeira dobrável no casamento da Brooke. Lembro do sorriso sarcástico, dos comentários velados, da forma como sempre agiam como se amor fosse algo que eu precisava merecer. E eu sorrio, porque agora eu entendo. Amor não se conquista pelo sofrimento. Ele é uma escolha. E eu escolhi uma vida sem eles. Chega de esperar aprovação. Chega de me encolher para caber. Chega de reservar lugar à mesa. Eu nunca fui realmente bem-vindo nessa vida que eles idealizavam. Imperfeita, alegre. A minha é a vida que construí quando parei de pedir permissão. E eu não a trocaria por um lugar na mesa de ninguém, nem mesmo na deles.